matado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida, Ele. Para terminar, eu quero ouvir a igreja. Agora eu posso ver, agora eu posso ver seus olhos, posso ver seus olhos, para que eu possa viver sua vida, Ele que sonda meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Nem ao seu próprio filho, nem ao seu próprio filho, como em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Diga glória a Deus. Lá em cima as palmas para Jesus. Agora toda a igreja vai declarar bem bonito: a Ele todo som. Quero ouvir, vai. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória. Cantem glória. Mais bonito para Jesus, gente. Ó. A Ele todo som e todos nós. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória. Cantem glória. Bem bonito, aquele que solta. Ele que solta no meu interior. Me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho, vai. E nem ao seu próprio filho. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Diga glória a Deus, a Ele todo som e todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória, a Ele todo som e todos nós, a Ele todo tom e toda voz.
debaixo do meu pé. As palmas, o tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem, e ele vem, saltando pelos montes. Oh, ele vem, e ele vem, e ele vem, saltando pelos montes. E os seus cabelos, seus cabelos são meus como a neve. Os seus cabelos são meus como a neve. E dos seus olhos ao teu, e dos seus olhos a fogo, então manda fogo no seu irmão, vai. E incendeia, Senhor, a sua incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua. Vem incendiar, vem incendiar, vem incendiar, vem incendiar, vem incendiar, vem incendiar. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Forte, diga aleluia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, os amigos que vão receber esse culto em casa sejam abençoados em nome de Jesus, amém? Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela graça de Deus, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus e hoje me encontro aqui na nossa regional em Taubaté e quero convidar você a participar comigo desta reunião. Eu tenho certeza que o Espírito Santo preparou algo bom para você, em nome de Jesus. Fique comigo. E Deus preparou para vocês que estão aqui na igreja também, amém? Vocês estão animados? Coração preparado para ser abençoado? E hoje eu queria falar com vocês, irmãos, a respeito do Pentecostes. Eu disse para a igreja na semana passada que em Israel se celebravam várias festas, amém? E dentre essas festas haviam 3 festas que elas eram consideradas as grandes festas. A primeira delas é a Páscoa, falei no culto anterior. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Pentecostes e semana que vem nós iremos falar um pouquinho sobre a festa dos tabernáculos. Agora, alguém vai dizer assim: pastor, nós hoje cristãos, filhos de Deus, crentes do Novo Testamento, nós precisamos celebrar as festas judaicas? Eu vou mostrar para você uma coisa aqui para você entender. Primeiro em Hebreus capítulo 1, porque tem cristãos que hoje celebram as festas do Antigo Testamento e eles são até enfáticos, né? Nós temos que celebrar também. E existem alguns irmãos que eles dizem assim: não, nós somos da graça, a lei foi abolida, acabou, não tem mais nada, a gente tem que esquecer que tem Antigo Testamento na Bíblia. Tem algumas pessoas que são assim. Vamos entender isso aqui, e ele não é tão difícil. Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Essa palavra, irmão, ela é muito importante. O escritor aqui da carta aos Hebreus, ele começa dizendo assim: havendo Deus falado. Olha para o pastor, ele está dizendo que Deus falou. Ele falou. Eu posso desprezar o que Deus falou? Não. Mas Deus falou quando? No passado. Havendo Deus antigamente. Quando fala antigamente, é no tempo antigo. Hoje nós estamos no novo tempo, na nova aliança. Mas é um erro muito grande dizer que Deus não falou na antiga aliança. Então pegar de Gênesis até Malaquias e tentar excluir isso da nossa vida é um erro. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento era Deus falando. Ele falou muitas vezes, e a Bíblia diz que ele falou de muitas maneiras também.
Então Deus falou de várias formas e Deus falou de muitas maneiras. Deus falou muitas vezes e falou de muitas maneiras. Deus falou no Antigo Testamento pela lei. Deus falou também no tempo da inocência, antes que viesse a lei, antes que viesse o conhecimento do pecado. E Deus falou, meu irmão, em tudo, na vida dos servos dele, através dos profetas. E nas festas que eram comemoradas, Deus falou também. Na Páscoa era Deus falando. No Pentecostes, no Antigo Testamento, era Deus falando. Na festa dos tabernáculos, era Deus falando. Agora, o que é que nós temos que entender? Que tudo no Antigo Testamento tem a sua conclusão em Cristo. Olha o que está escrito aqui, ó, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Há uns dias atrás eu estava conversando com o meu irmão caçula, e o meu irmão caçula usou um exemplo conversando comigo que eu nunca tinha ouvido, e eu achei aquilo tremendo. Ele estava explicando que a lei, ela funcionava como uma placa de sinalização. Sabe quando você está indo para uma cidade, você nunca chegou, você nunca foi, e aí você vai olhando as placas. Por exemplo, eu estou indo para São Paulo, eu estou aqui em Taubaté e nunca fui para São Paulo. Agora é a primeira vez que eu estou indo. Eu sei que eu tenho que pegar a Via Dutra. Aí eu entro na Via Dutra e eu começo a ver as placas. São Paulo, de Taubaté para São Paulo dá quantos quilômetros? Que é bom aqui, quem sabe? 120 quilômetros, obrigado. Então, eu estou lá, São Paulo, 120 quilômetros, São Paulo, 100 quilômetros, São Paulo, 80 quilômetros. Eu sei que eu estou me aproximando. Ninguém para na placa. Amém? Você não está indo para a placa, você está indo para a cidade. A placa aponta para a cidade onde você está. Ela mostra a lei, ela estava mostrando a direção, ela estava apontando para alguém. O Antigo Testamento estava mostrando a direção, ele não era o fim, mas ele estava apontando para onde nós estávamos indo. E para onde nós estávamos indo? Para Cristo. O Senhor Jesus, Ele é a nossa salvação. E nele, irmão, em Jesus, Deus concluiu toda a obra, todas as coisas, a nossa redenção e todas as bênçãos. Eu li até um versículo muito bonito essa semana que eu queria mostrar para vocês. Romanos capítulo 10, versículo 4. Olha que bonito. Romanos capítulo 10, versículo 4. Eu vou ler rapidinho. Está escrito assim: porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê, para a justificação de todo aquele que crê. Vamos ler de novo? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é o fim da lei. Ou seja, a lei acaba em Cristo? Não. Cristo é a finalidade da lei, é a conclusão da lei. A lei está nos preparando para Cristo, está apontando para Cristo e nos levando para Ele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, sempre que você lê o Antigo Testamento, e tudo na verdade que você lê na Bíblia, você tem que ler desse jeito que eu estou te explicando agora. Você tem que entender, tudo que está escrito na Bíblia aponta para Cristo, nos leva para Jesus, porque é em Jesus que está a nossa salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, por exemplo, semana passada eu falei para vocês da Páscoa. A Páscoa, os judeus celebravam o quê? A saída deles do Egito. Mas para nós a Páscoa tem um significado muito maior, porque a nossa Páscoa é Jesus. Diga bem. É o sangue de Jesus sendo derramado, é a vida dele sendo entregue pela nossa redenção. Para o povo de Israel representava o começo de uma nova vida, porque eles estavam saindo do Egito e indo para a terra prometida. Diga bem. Para nós, irmão, a Páscoa representa nós saindo do pecado, da destruição, da morte, da condenação eterna e indo para a vida eterna, indo para o céu. Diga glória a Deus. Então vocês estão entendendo? Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Ele é o fim da lei, Ele é a finalidade, Ele é a conclusão. É Ele que preenche todas as coisas. Sem Cristo,
estava faltando o mais importante. Mas quando nós chegamos em Cristo, todas as coisas se concluem. Por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Então, pastor, nós temos que celebrar as festas do Antigo Testamento? Não. Mas nós temos que estudá-las, aprendê-las, porque elas apontam para Cristo. Vocês estão entendendo agora? Quando nós nos lembramos delas, nós estamos lembrando da obra redentora que Jesus fez. E o Pentecostes, mano, então é uma coisa muito bonita. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico capítulo 23, para mostrar algo para você aqui, falando sobre o Pentecostes. Levítico 23. Aqui, nesse texto, estão as grandes festas de Israel. São todas, na verdade, né? Aqui fala do sábado, da festa das primícias, do dia da expiação, mas fala dessas três festas que eu estou falando: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, que, como eu disse, eram consideradas as grandes festas de Israel. E o versículo 15 começa a falar do Pentecostes. Diz assim, ó: depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Versículo 16. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis quantos dias, igreja? 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Agora, a revelação que eu queria trazer para vocês está no versículo 17. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Então vamos entender. A palavra Pentecostes, ela significa 50 dias. No grego, Pentecoste era o dia 50º, o dia de número 50. Eles contavam ali a partir, passada a Páscoa, vinha as primícias, eles contavam dali 50 dias, completando o 50º dia. Eram 7 semanas completas, 49 dias. Terminava o dia de número 49, viu o dia de número 50, eles iam até no caso, o tabernáculo ou depois o templo, para levar a Deus uma oferta especial. Amém? Amém? Esse dia de Pentecostes, depois de alguns anos, porque as festas, conforme os anos foram passando, a maneira como o povo de Israel foi celebrando, foi comemorando, algumas coisas foram mudando. Amém? Eles foram agregando novos significados. A festa de Pentecostes, no tempo de Jesus, ela já era uma celebração de quando o povo de Israel recebeu a lei. Tanto é que depois do Pentecostes vem um outro feriado que é chamado de Dia do Perdão. Talvez você já tenha ouvido falar Yom Kippur, é uma palavra que os judeus usam. Por quê, pastor? Porque quando Deus deu a lei ao povo de Israel, olha que coisa tremenda. Quando Deus deu a lei ao povo de Israel, Moisés estava lá no monte recebendo os mandamentos. Amém? E enquanto ele estava recebendo os mandamentos, o que o povo estava fazendo lá embaixo? Vocês lembram? O povo estava o quê? Pecando. Arão ficou cuidando do povo, o povo foi e pressionou Arão: olha, Moisés não vai descer mais, nós precisamos de entretenimento, a gente precisa de distração. E Arão cedeu a pressão do povo e fez um ídolo de ouro, um bezerro de ouro. E o povo começou a praticar o pecado da idolatria diante daquele ídolo de ouro. Moisés está lá no monte recebendo a lei de Deus, o maior presente de Deus para o povo dele, e Deus fala: Moisés, aquele povo que você tirou do Egito pecou. Aí Deus fala: Moisés, eu tenho visto que esse povo é um povo obstinado. O que é um povo obstinado? Que não muda, povo duro. Você prega, você cuida desse povo, esse povo continua desse jeito. Sabe o que eu vou fazer, Moisés? Eu vou destruir esse povo. Deixa que a minha ira se acenda contra eles.
eu vou acabar com eles, e de você eu vou fazer uma nova nação, um povo poderoso. Se Moisés tivesse sido mau, ele ia falar: Senhor, mata todo mundo, e eu aceito, eu serei o novo Abraão, pai de uma grande nação. Não, Moisés orou pelo perdão do povo. Senhor, não destrua esse povo. Se esse povo morrer, vão dizer que o Senhor não teve poder para colocar eles na terra. Então, por causa da oração de Moisés, Deus perdoou o povo. Esse perdão depois ele começou a ser celebrado em Israel todos os anos. Era o dia do perdão, Yom Kippur. Depois foi até a lei, ela passou até regras, né, sobre a celebração desse dia. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era uma vez ao ano, e ele levava o sangue do cordeiro. Na verdade eram 2. Ele sacrificava um, o sangue ele colocava sobre as 4 pontas do altar, e ele fazia confissão, pedindo perdão pelos pecados dele e pelo pecado do povo. E ele pegava um outro bode, colocava a mão sobre a cabeça do bode, fazia confissão do pecado dele, do pecado do povo, e soltava esse bode no deserto. Ele era conhecido como bode emissário. Havia 2, o expiatório morria. Você já ouviu falar? Fulano é o bode expiatório, é o que morre pelo pecado do outro, apontando para Jesus que morreu por nós. Diga amém. E o outro bode emissário, ele era mandado ao deserto, como que dissesse: nossos pecados estão indo para o deserto, Deus não vai se lembrar mais. Diga amém. Era o dia do perdão. Então, antes do dia do perdão vinha o dia do Pentecostes, porque antes do perdão Deus deu a lei. Quem entendeu, diga amém. Então o povo de Israel no Pentecostes, eles celebravam o recebimento da lei, mas isso veio depois. Amém? O que Deus tinha mandado que o povo de Israel fizesse? Que nessa festa eles levassem das suas casas, está escrito aqui, Levítico 23, 17: das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao... Então o povo tinha que levar uma primícia. E que primícia era essa? 2 pães. Só que olha que interessante, Deus fala claramente: serão pães levedados. O que é um pão levedado? É um pão que leva fermento. Se você pegar esse mesmo versículo aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, alguém vai colocar lá para mim, que eles são rápidos lá dentro. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, do Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Então Deus pedia que das casas cada pessoa levasse esses 2 pães até o Senhor. Diga amém. Só que esses pães eram fermentados. Olha que interessante. Semana passada nós estávamos falando sobre o pão ázimo, quando nós falamos da Páscoa, que era um pão sem fermento. Na Páscoa eles comiam pães sem, e no Pentecostes eles levavam a Deus como oferta um pão fermentado. O pão da Páscoa é um pão sem fermento, e o pão do Pentecostes é um pão fermentado. Diga para o teu irmão, olhe para ele, nos olhos dele, e faça a pergunta. Olhe para ele e diga: por quê? Amém? Olha para o pastor: por que o pão da Páscoa era um pão sem fermento? E por que o pão do Pentecostes era um pão fermentado? Interessante, né? Aqui, pessoal, eles deixaram aqui para mim, que eles são bacanas, eles deixaram um pão sem fermento. Esse aqui é o pão ázimo, é o pão sem fermento. Amém? Esse pão aqui, irmão, ele é feito às pressas, ele fica pronto rápido. Qualquer criança que consegue fazer esse pão. Você pega farinha, amassa com azeite. Como você não põe fermento, amassou, faz aquela massinha, você bate, põe no forno, acabou, ele fica pronto rápido. Mas ele tem que ser comido rápido também. Por quê? Porque senão esse aqui, quebrou. Porque ele fica duro rápido. Muito rápido ele deixa de estar pronto para comer.
Quem está entendendo, diga amém. Eu expliquei semana passada que esse pão representa a nossa salvação, a nossa redenção. A salvação é uma coisa muito rápida, irmão. Se o pior pecador de Taubaté entrar aqui hoje e ele se arrepender dos pecados dele, sabe quanto tempo Deus vai demorar para perdoar o pecado dele? Um mês? Um ano? Mas ele cometeu muito pecado, irmão. Pensa comigo. O homem roubou, matou, fez tanta coisa aí, atrapalhou a vida de tanta gente. Deus demora pelo menos uns 7 anos, né, irmão? 7 anos de azar, para depois ele ser perdoado. É assim? Ele é perdoado quando? Na mesma hora. Não demora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O seu perdão, ele é imediato. Na mesma hora, olha para o pastor, na mesma hora que você recebe Jesus, você recebe o perdão. Isso é Páscoa. Páscoa é passagem. A palavra, se você não sabia, o que significa Páscoa? Páscoa é passagem. Na mesma hora você passa da morte para a vida. Diga glória a Deus. Deus não leva um dia para te perdoar. Eu vou passar um dia para perdoar você. Vou levar uma semana. Na mesma hora o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Diga glória a Deus. Agora, esse pão que é feito às pressas, ele também representa a nossa pressa, a nossa urgência em obedecer a Deus. Nós temos que estar todo o tempo preparados para a nossa partida. O povo não tinha tempo de esperar o pão fermentar. Eles tinham que comer rápido. Quem está entendendo, diga amém. Porque naquela noite, na Páscoa, daqui a pouco eu chego no Pentecostes, na noite da Páscoa, o destruidor iria passar no Egito, o anjo da morte. Em cada casa ele ia tirar uma vida, a vida do primogênito, inclusive na casa de Faraó. Faraó levanta de madrugada, manda chamar Moisés e diz: Moisés, suma daqui, pega esse povo e vai embora, não quero mais ver vocês. Quando, irmão, o aviso fosse dado na terra do Egito: vamos embora, todo mundo tinha que pegar, levantar e sair na mesma. Pensa comigo, irmão. Os estudiosos da Bíblia, eles dizem que o povo de Israel que vivia no Egito era por volta de 3 milhões de pessoas. Eu já ouvi alguns falarem que era quase 3 milhões, já ouvi alguns falarem que era mais de 3 milhões. Então a gente põe na média de 3 milhões. Sabe o que é 3 milhões de pessoas, irmão? É 8 vezes a população de Taubaté. Pra você ter uma ideia. Imagina, crianças, pessoa idosa, povo com bicho, com boi, com cordeiro, cabrito. Eles não podiam levar um dia para sair do Egito, não, irmão. Eles tinham que sair coisa de minutos. Todo mundo ao mesmo. Não podia. Estamos livres. Oh, que bom, deixa eu só esperar o pão sair do fornão. Em coisa de meia hora, todo mundo já tinha que estar longe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando o grito foi dado, é agora! Todo mundo, idoso, criança, vai catando as crianças, vambora, vamos sair. É rápido. Quem está entendendo, diga amém. Quando o Senhor vier para buscar o povo dele, irmão, não vai dar tempo de você preparar a sua vida, não. Quem está entendendo, diga amém. Ah, Jesus está voltando, peraí, deixa eu correr lá para pagar o açougueiro. Não vai dar tempo, não, irmão. É bom que você não tenha nenhuma dívida. Ah, Senhor, peraí, deixa eu ir lá pedir perdão para a vizinha porque eu falei mal dela. Não vai dar tempo. Você tem que estar pronto. O pão tem que ser sem fermento, não dá tempo de esperar. Tem que ser rápida a sua atitude. Cuidado você que está nessa de um dia eu me batizo. Um dia eu paro de fazer coisa. Um dia eu sei que eu vou parar de fumar. Um dia eu sei que eu paro de beber. Não vai dar tempo. Palavra de Deus para você. Amém? O pão tem que ser sem fermento, tem que ser rápido, feito às pressas. A sua decisão é hoje, é agora. Tome a decisão, entregue a tua vida a Jesus para você ser salvo. Diga glória a Deus. Agora, esse pão aqui, eu vou pegar um outro pão agora. Vai que pão bonito, gente. Vai para o irmão e fala: que pãozão. Isso aqui com manteiga, né, irmão? Deixa eu tomar uma água aqui. Nessas horas a gente tem que esquecer que a gente tem jejum, né, irmão? Tem que lembrar. Gente, olha para o pastor.
Esse pão aqui, ele é um pão levedado, ele é um pão fermentado. Esse pão é diferente. Tem irmãos aqui, irmãs que sabem fazer aquele pão caseiro? Quem sabe fazer? Nunca trouxeram para mim, olha só, vi tudo aqui. Gente, olha para o pastor. Esse pão, o processo dele é diferente. Esse pão aqui você pega a farinha, você pega o azeite, não sei, eu não sei fazer pão não. E você põe o fermento. E você mistura e amassa. E você pega a massa, você amassa, você faz uns bolinhos com aquela massa, né? Assim? É desse jeito? E aí o que você faz com a massa? Você deixa ela o quê? Descansando. Você põe numa forma, você cobre, as irmãs só cobrir com aqueles panos de prata, né? É desse jeito, bota aqueles panos em cima e você deixa. Tem pão que você deixa ele descansar 1 hora. Eu lembro que a minha mãe fazia uns pão lá que eram uns negócios bem doidos lá que eles faziam lá, que ficava descansando o dia inteiro a massa. Quem já fez pão assim? Já fez, né, mano? Traz pra mim que eu gosto do pão, trazer. Ficar cantando os irmãos trazendo pão, né, irmão? Depois chega pão aí, eu tenho que chamar o pastor Ailton para me ajudar, que eu sozinho não consigo tudo, né? O Camilo é meu companheiro de café, para quem não sabe. Né? O Rogério também, gosta do irmão Paulo. Né, irmão Paulo? Né? Tem que comer esses pão depois, né? E com manteiga Taubaté. Uai? O quê? E com manteiga Taubaté. Eu estou até com medo dele do que ele falou. O que ele falou? Hã? Com manteiga Taubaté. A melhor, com certeza. Né? Aí, pessoal, voltando aqui que eu estava falando para vocês, olhem para mim. Esse pão, ele leva o quê? Ele leva fermento, sim. Mas para ele ficar pronto, ele precisa do quê? De tempo. Quando a massa já cresceu, você vai colocar no forno. E esse forno, ele ainda vai ser aquecido numa temperatura certa. E ainda vai levar o quê? Mais um tempo no forno, até que ele fique no ponto. Aí você come. Então, ó, esse pão aqui, o pão da Páscoa, ele é um pão feito em minutos. Você amassou, botou no forno, está pronto, comeu. Ele é feito às pressas. Representa a nossa salvação, que é imediata. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, esse pão aqui, ele é um pão diferente. Esse pão aqui, olha para o pastor, esse pão é um pão que você faz quando você já está em casa, tranquilo. Você já está salvo. Você já está na sua terra, você já está na sua casa. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você não está fugindo do Egito. Você já plantou, já colheu. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. E agora, olha para o pastor, agora eu vou levar um pão ao Senhor. Mas não é um pão que eu vou fazer em 5 minutos, em 10 minutos. É um pão que eu vou ter que preparar alguns dias antes. Olha que legal. Voltando aqui, ó, está na linguagem de hoje, põe na linguagem de hoje, 23:17, só para você entender, ó. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com o quê? Com a melhor farinha e fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada do quê? Da melhor parte da colheita de trigo. Irmão, esse pão, ele não era preparado no dia, ele era preparado dias antes. O agricultor está lá plantando, na hora que ele vai colher, ele já vai olhando qual é a melhor parte, qual foi a melhor parte da minha colheita. E ele vai separar o melhor dele para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai preparar a farinha, ele vai olhar qual foi a farinha mais fina que eu fiz. A melhor. Então ele não era um pão que chegava lá na hora, meu Deus, amanhã é Pentecostes, eu tenho que ir para Jerusalém, deixa eu pegar a farinha. Não. Lá na colheita eu já estou vendo que é o meu melhor para separar para Deus. Diga amém. E eu vou pegar a melhor farinha, eu vou separar a medida certa, eu vou colocar o fermento, eu vou esperar a massa crescer, ficar pronta, porque eu tenho que levar um pão de 2 quilos cada um. Então imagina, olha para o pastor, o processo de preparação desse pão. O pão do Pentecostes, o que ele representa? O tempo que nós temos que dedicar a Deus.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem que dar a Deus o melhor da sua vida, o melhor do seu tempo. E isso, irmão, no Novo Testamento, isso é tremendo. Porque como é que é o Pentecostes do Novo Testamento? Eu vou mostrar para você. Lucas 24. Lucas 24. Olha que tremendo isso aqui. Capítulo 24, versículo de número 49. Lucas 24, 49. Quem achou aí, dá glória a Deus. Está escrito assim, ó, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Aqui é o Senhor Jesus falando depois que Ele ressuscitou. Ele diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Tem uma palavrinha aqui que eu quero que a igreja leia em voz alta. Só uma. Aqui está depois da vírgula. Até que do alto sejais revestidos de poder. Essa palavra até, eu espero até quando? Espere até isso, até aquilo. Significa que vai levar o quê? Um tempo. E que eu terei que ter eu terei de esperar. Jesus ressuscita e Ele fica com os discípulos alguns dias. Quantos dias? Atos capítulo 1. Não sei se você sabia que o escritor do livro de Atos é o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho. Você pode pegar o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, e você pode ler os dois juntos como um livro só. Um é continuação do outro. E os dois foram dedicados à mesma pessoa. Olha que bacana. Lucas escreveu para um homem chamado Teófilo, que era grego, para falar para Teófilo a respeito da história de Jesus. E depois ele conta as coisas que aconteceram depois da ressurreição do nosso Salvador, que os apóstolos fizeram. No versículo 1 diz assim, ó, olha Lucas escrevendo para Teófilo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então para aqui, Lucas fala assim: Teófilo, eu fiz o primeiro tratado. O que é o primeiro tratado? Eu escrevi aquele Evangelho, contando para você tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Aí ele está falando, mas agora eu vou contar o que aconteceu depois, ó. Versículo 2: até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Agora olha o versículo 3: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, depois que Jesus ressuscitou, Lucas fala para Teófilo que o Senhor se apresentou vivo muitas vezes. Ele deu, qual é a palavra que ele fala? Infalíveis provas da ressurreição dele para muitas pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus chegou a aparecer de uma só vez para 500 pessoas. Ele chegou a aparecer para 500 pessoas de uma só vez. Mas aqui Lucas vai dizer que ele aparece para muitas pessoas e dá provas infalíveis da ressurreição dele, de que ele está vivo, durante um período de quantos dias, igreja? Ó, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então, da ressurreição até o dia que o Senhor subiu ao céu, que ele ascendeu a glória para se sentar à destra do Pai, foi um período de 40 dias. Ele ficou conosco ainda por mais de um mês, e depois ele subiu ao céu. Diga glória a Deus. Foi o tempo que Jesus ficou conosco depois da ressurreição. Diga amém. E a última coisa que Jesus fala para os discípulos é isso aqui, ó, capítulo 1, versículo de número 4. E estando com eles,
determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que o quê? Mas que esperassem. Olha que palavra. Esperem o quê? A promessa do Pai, que disse ele de quem ouvistes. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Junta essa palavra aqui com aquela que você leu lá em Lucas 24, 49. O que estava escrito lá em Lucas 24, 49? Que a gente viu? E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Jesus está dizendo, fiquem até, esperem. Aqui está mais claro ainda. Atos capítulo 1, versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que promessa do Pai? A salvação? A salvação, igreja? Não. A salvação já estava completa. Ele já tinha morrido. O sangue dele já tinha purificado os nossos pecados. Diga glória a Deus. Agora, Jesus fala para eles: vocês têm que ficar em Jerusalém e esperar. Mas esperar a salvação? Não, a salvação já estava feita. Vocês vão esperar a promessa do meu Pai. Aí ele fala, ele lembra do que João Batista profetizava. Porque o versículo de número 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus diz: fiquem em Jerusalém e esperem para que vocês recebam o poder que virá sobre vocês quando vocês receberem o Espírito Santo. Os discípulos, eles estavam preocupados com outras coisas. No versículo 6, alguém chega para Jesus e pergunta assim: mestre, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus responde: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tem coisas na sua vida, irmão, que vão acontecer no tempo certo, amém? É besteira você ficar desesperado demais, preocupado com isso. Ontem eu estava pregando para os jovens, eu estava falando para eles que às vezes o rapaz, a moça fica muito assim ansioso: quando que eu vou namorar? Quando que eu vou casar? Quando que eu vou ganhar um emprego, vou ter dinheiro? São preocupações. Você sabe qual que era a minha preocupação quando eu era jovem? Quando que eu vou ser pastor? Quando que eu vou ter uma igreja? Era a minha preocupação de jovem, de garoto. Hoje eu vejo que a minha preocupação naquele tempo era uma preocupação desnecessária, porque tudo já estava no plano de Deus. Aconteceu no tempo certo, e posso falar para você? Aconteceu, irmãos, olha para o pastor Alex, aconteceu muito antes do que eu podia imaginar. Amém? Foi muito mais rápido do que eu podia imaginar. Glória a Deus por isso. Agora, o que eu tinha que me preocupar em fazer? E você tem que se preocupar. Versículo 8, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-lhe-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Isso é muito forte. Jesus disse: vocês vão receber a virtude. Quantos dias Jesus ficou conosco, irmão, depois que ele ressuscitou? 40 dias. Irmão, a contar da Páscoa, passa o primeiro sábado, 7 semanas completas, 49 dias, 40. Pouco mais de 50 dias depois da Páscoa, vinha o Pentecostes. Jesus ficou conosco 40 dias e subiu ao céu. Mais ou menos 10 dias depois, viria o Pentecostes. E o que aconteceu no Pentecostes? Capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Atos 2:1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar.
E de repente veio do céu som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia aqui. Isso aqui foi o dia que o Espírito de Deus veio, irmão, viver entre nós. Emanuel, Deus conosco, o Senhor vivendo dentro de nós. Diga amém. Que coisa linda, irmão. Só que isso aconteceu no dia de Pentecostes. Olha, o que eu comecei falando para você? Que a lei aponta para Cristo, aponta para Jesus. Diga amém. Jesus é o fim da lei, é o cumprimento da lei. Lá no Antigo Testamento, no Pentecostes, Deus fala para o povo: peguem 2 pães, mas não pode ser com pressa. Vocês têm que separar a melhor farinha, colocar fermento, esperar a massa crescer, para chegar no ponto certo. E aí vocês trarão essa oferta ao Senhor. Diga amém. Era um pão que levava tempo. Era um pão que precisava Vocês ainda estão comigo, igreja? Quem está comigo aqui, está na fé, diga glória a Deus. Esse pão vocês precisam esperar. Diga amém. Aí a gente vai para o Novo Testamento. Agora já não é mais fraquinho. Agora chegamos no destino. O destino é Cristo. Diga amém. E Cristo diz: esperem, vocês precisam crescer. Diga glória a Deus. O que eles estavam fazendo, igreja? Eles estavam em Jerusalém fermentando. Vocês estão entendendo? Acho que vocês não estão entendendo. Acho que vocês não estão entendendo. Eles estavam em Jerusalém fermentando. O que é fermentando? O que é fermentando? O que você está fazendo cada vez que você vem na igreja, irmão? Você está o quê? Crescendo. Diga glória a Deus. Você cresce quando você ouve a palavra. Você cresce quando você ora. E você vai crescendo, crescendo, até que chega um ponto em que você pode ser oferecido a Deus. Oh, aleluia. Aí o Espírito de Deus vem e coloca poder em você, meu irmão. E aí é dunamis, é poder. Você vai abrir caminho, você vai expulsar demônios, você vai curar os enfermos. Você vai ser uma bênção. Diga amém. Por que tem crente que ele não é cheio do Espírito Santo? Porque ele nunca esperou. Mas quando eu falo esperar, tem gente que está assim: então eu vou esperar 10 anos. O dia que Deus quiser eu vou ser batizado no Espírito Santo. Não é isso, irmão. Quando eu falo esperar, é esperar no sentido de dedicar tempo. Ele nunca dedicou tempo para Deus, irmão. Irmão, não tem isso. Você não vai chegar na igreja um dia, do nada o Espírito Santo pega você, olha que mano. Ele enche você quando você tem fome dele, sede dele, quando você dedica tempo a orar, a buscar a Deus. Amém? Toda pessoa, irmão, que foi cheia do Espírito Santo, ela tem essa mesma experiência. Ela teve fome, ela desejou, ela buscou. Eu vou orar, eu vou começar a buscar a Deus. Eu estou em casa sozinho, não tem ninguém, eu vou ficar aqui 1 hora de joelho orando, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou pedir. Amém? Irmão, eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi assim. Eu queria. Então eu estava o tempo todo buscando, toda hora. Eu não via a hora, irmão, de chegar na escola. Chegava na escola, papai e mamãe estavam trabalhando. Meu irmão estudava à tarde. Eu tinha a casa só para mim a tarde inteira. Irmão de Deus, eu dobrava o joelho, eu estava lá orando, buscando a Deus. Irmão, tinha dia que eu acho que via até anjo lá em casa, porque às vezes, não, verdade, às vezes eu estava lá orando, daqui a pouco eu escutava barulho no quintal, eu falava: será que alguém entrou? Porque o portão da minha casa era fácil de abrir. E o pessoal da família já estava acostumado, eles abriam e iam entrando. Chegava lá: ô Zezinho, ô Sérgio, meu pai e minha mãe. Aí tinha dia que eu estava lá orando, eu falava: acho que alguém veio aqui em casa. Eu olhava, não tinha ninguém, acho que era os anjos que estavam aqui, estavam lá para ver orando, lá, não sei. Eu estava lá, irmão, adorando, buscando a Deus, aleluia, glória, glória. E foi assim: o pastor marcava a vigília, eu ia. Irmão, não fica escandalizado com o que eu vou falar para você, não. Eu orava até debaixo do chuveiro. Eu estava lá tomando banho. Jesus, se o Senhor quiser batizar aqui, batiza que eu quero. Irmão de Deus, sabe? Esse tempo que você dá para Deus. Agora tem um crente, irmão, que nunca deu tempo para Deus. Nunca deu, irmão. Nunca buscou.
Ele fica, irmão, 1 hora lá no Zap, no Facebook, no Instagram, TikTok. Olha para mim e fala, tem crente. Mas você tem que falar igual isso, não funciona. Olha para mim e fala, tem crente. Você tem que vir a madrugada. Olha para mim e fala, no TikTok. Vendo vídeo, sei lá do que. Vendo vídeo de como fazer miojo. Né, Marisa? Gente de Deus. Você nunca passou uma madrugada com Jesus, mas você já passou uma madrugada com o Facebook, com o Instagram. Você quer ver uma coisa? Agora já não é mais assim, mas na época do... Eu estou me sentindo tão velho agora aqui. Na época do Ayrton Senna, quem lembra? Corrida, né, do grande prêmio de Tóquio. A corrida era que horas, pastor? 2, 3 horas da madrugada, 4, 1 hora da manhã. O cidadão ficava o quê? Acordado, admite aqui, quem já ficou? Ia ter luta, lembra? Luta de boxe de madrugada. A gente ficava acordado, né? Eu lembro de uma vez, eu falo para você que eu lembro, isso aqui eu lembro de uma vez, na época que o Popó, lutador de boxe, ele ia lutar, irmão, não sei que país do México, alguma coisa assim, ele estava em alta, famoso, eu era menino, eu falei, pai, vamos assistir? Vamos. Irmão, a gente ficou a madrugada esperando, quando chegou na hora da luta, o Popó derrubou o cidadão em 1 minuto. Porque o Popó era rápido, quem lembra? Papu, o Popó, morreu. Mas olha para o pastor, para ver o Popó a gente ficava acordado lá, irmão, esperando. E para ver Jesus você não fica. Você tem que pegar o pão, separar a farinha, diga a glória a Deus. Deixa ela fermentar, deixa ela crescer, sua oração vai crescer, aleluia, glória. E vem Jesus, e vem, e daqui a pouco vem, irmão. E vem com poder, diga a glória a Deus. E vai acontecer aqui hoje. Aleluia. Fiquem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, levantem as mãos para o céu. Oh, querido Espírito Santo, nós queremos esse poder do Senhor aqui. Feche seus olhos, minha irmãzinha, meu irmãozinho. Aleluia, 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 aleluia. Oh, você vai sair daqui cheio hoje. Tem pessoas aqui que nunca falaram na língua dos anjos, mas vão falar nesse culto. Mas tem que fechar os olhos. Tem que orar, se entregue a Deus agora. Se entregue ao Senhor, em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor.
que desceu sobre você agora, ela não vai embora nunca mais, creia. E esse poder está com você para que você seja uma bênção, para que você seja instrumento de Deus. Então levante as mãos agora, porque você está cheio do poder de Deus. E você vai sair daqui hoje para ser instrumento de Deus para abençoar vidas. Deus vai usar você para ganhar almas, meu irmão. Diga obrigado, Jesus. Diga eu te amo. Diga eu te louvo. Diga eu te adoro. Toda a igreja diga glória a Deus e amém. E vamos aplaudir ao Senhor bem forte.